Oi, meu nome é Elida e hoje eu quero falar sobre a espera e a inconstância. Essa madrugada eu tive um sonho ruim e aí eu acordei e quando eu acordei eu comecei a orar assim. E eu tô passando por um tempo de espera na minha vida, sabe? Então eu tenho que esperar várias coisas acontecerem, se confirmarem. E nesse tempo de espera, eu tenho me pegado muito inconstante com Deus. E aí, essa madrugada, depois que eu tive esse sonho ruim, eu comecei a orar e pedir a Deus perdão, assim, por essa inconstância, por essa dificuldade, assim, de esperar mesmo. E eu acho que a gente tá numa geração que tem muito essa dificuldade. E aí, me veio essa palavra na mente e eu achei por bem compartilhar. Então, vamos lá. Quando Deus nos dá uma palavra ou quando a gente espera que algo aconteça na nossa vida e enquanto a gente espera que esse algo aconteça, a gente tende a achar que, assim, quando Deus dá a palavra, as coisas precisam se concretizar rapidamente. Acho que grande parte disso vem do fato da gente tá numa geração em que a gente tá, assim, tudo que a gente quer a gente consegue muito rápido. Então, se eu quero ver um filme, antes a gente tinha que ir na locadora, ver se o filme estava disponível ou esperar o filme passar na televisão. E agora a gente só clica num serviço de stream e a gente acha o filme. Quando a gente quer falar com uma pessoa, antes a gente tinha que ir até uma cabine telefônica, agora a gente só liga. Então, assim, eu acho que porque a vida tá muito facilitada, a gente acha que com Deus vai ser a mesma coisa. Quando ele, assim, fala alguma coisa pra gente, a gente acha que logo na temporada seguinte da série da nossa vida, a gente vai estar realizando essa coisa. Então, por exemplo, Deus falou, você vai casar. E aí, do dia que Deus me deu essa palavra, no ano seguinte, eu já acho que eu vou estar vestida de noiva no altar. E não é assim. E a gente vê que na Bíblia inteira, o quanto Deus dá uma palavra para uma pessoa e o quanto isso demora a se cumprir na vida da pessoa. Então, por exemplo, Abraão, Deus deu uma palavra e Isaac não estava nascendo no dia seguinte. Demorou bastante tempo para que Isaac nascesse, para que a palavra se cumprisse. Davi, por exemplo, ele foi ungido rei e Saul ainda estava no trono. E demorou uma par de tempo para Saul sair do trono e Davi realmente ser rei de fato, não só ungido rei, mas estar no papel de rei de Israel. Então, e nesse meio tempo, tanto para Abraão quanto para Davi e até para o próprio Jesus, porque Jesus começou o ministério dele aos 30 anos de idade, sendo que quando ele engravidou, Maria já sabia que ele era o escolhido e possivelmente ele na infância e na adolescência também já sabia, mas ele demorou até os 30 anos de idade para começar o ministério. Então, nesse tempo que a gente aguarda, esse tempo, ele nitidamente tem uma importância muito grande para Deus. E aí, onde eu queria chegar é que, às vezes, nesse tempo que a gente está aguardando, a gente é inconstante. E aí a gente fica, ao invés de ficar como Davi, ao invés de ficar como até o próprio Abraão, como Jesus, a gente fica como o povo no deserto. Então a gente vai lá e Deus falou, ó, você vai alcançar a terra. E a gente fica, eu tô vendo a coluna de fogo, mas tá demorando para chegar, então eu já vou reclamar. Deus tá mandando maná e eu não aguento mais comer maná, eu quero comer outra coisa. Então, assim, tem vários motivos que a gente vai arranjando para reclamar e para ser inconstante nessa relação com Deus nesse tempo de espera. E, por exemplo, até anotei aqui que um dos exemplos de inconstância na espera é Sara e Ismael. Sara, ela estava ali aguardando o bebê prometido a ela. Mas como essa espera demorou,
ela já desacreditou na palavra de Deus e já arranjou ali uma outra pro Abraão dormir com ela e ter um outro filho, que não foi o filho da promessa. E até hoje a gente vê consequências desse erro de Sara. Então, o quanto a constância, o quanto a perseverança, o quanto a paciência nesse tempo de espera é importante. E talvez seja exatamente isso que Deus nos ensina nesse tempo de espera. Talvez seja isso que Ele quer de nós nesse tempo de espera. E aí, eu tava pensando nisso, Deus falou comigo assim, na verdade, quem espera olhando para o objetivo, só pelo objetivo, então assim, eu espero um filho só porque eu quero um filho, esse tipo de pessoa é inconstante, porque na verdade o objetivo dessa pessoa é a promessa, e não quem prometeu, e não a relação com quem prometeu. E isso fez um pum na minha cabeça, porque é verdade, sabe? Quando Deus promete alguma coisa, isso é muito bom. É muito maravilhoso. Geralmente, com certeza, Ele promete coisas muito boas pra gente aqui nessa terra também. Então, às vezes é prosperidade, às vezes é um filho, às vezes é um casamento, às vezes é um sonho que vai se realizar. E quando a gente mira no objetivo final, nesse sonho, nesse casamento, a gente esquece que o importante não é a promessa. O importante é quem prometeu. Então, o segredo, talvez, para não ser inconstante nesse tempo de espera, é lembrar que muito mais importante do que aquilo que a gente vai alcançar aqui na Terra é estar em contato pleno com aquele que prometeu. É caminhar com ele. Porque quando você vê que o objetivo final não é o objetivo, o objetivo final, vou melhorar isso. Quando você vê que no final o prêmio não é o que você esperava, mas sim a relação com Deus, o caminhar com Ele, aí a espera se torna fácil. Porque na verdade, e você fica constante nessa espera, porque na verdade você já tem o prêmio com você desde o início, que é a relação com Ele, que é aquele que te prometeu do teu lado, que é aquele que te prometeu caminhando contigo. Então, é isso. Enquanto vocês aguardam, assim como eu, não esqueçam que aquela coisa que a gente está aguardando lá no final que Deus prometeu é só uma coisa. O importante é Ele, é a relação com Ele, é caminhar com Ele, é esperar com Ele. E nesse momento de espera, é curtir a presença dEle, é se derramar nele. Porque quando a gente faz isso, aquilo lá que a gente está esperando vira nada, porque a gente já tem o tudo com a gente. É isso. Beijos, fiquem com Deus.